noite, a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 18. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a tua igreja agora estende as suas mãos para receber o alimento do alto, Senhor. E assim como o teu Santo Espírito já tem dirigido este culto, esta igreja, pedimos em uníssono, Senhor, que o Senhor continue a nos dirigir. Ó Espírito Santo de Deus, move-nos com o teu poder, por meio da santa palavra pregada, para que haja temor em nossos corações, para que haja santidade, para que haja arrependimento, para que haja esperança, para que haja alegria, para que a nossa fé seja fortalecida na rocha. Bendito seja o teu nome. Nós oramos. Essa igreja ora, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 18, verso 35 adiante. Nós estamos dando continuidade à temática, não é temática, mas a direção que o Senhor nos deu, nos tem dado nos últimos dias, que é trabalhar dentro da perseverança na fé. E nós vamos continuar hoje falando mais um pouco da palavra de Deus e ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer e para fazer em nossas vidas. Porque nós entendemos que se Ele nos deu essa direção, Ele está nos levando a perseverar na fé. Ele quer que nós sejamos vencedores. Vamos conhecer uma história. Verso 35. Provavelmente você já leu, mas nós vamos ver novamente. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém. O fato ocorrido em Jericó, muito conhecido por nós todos na história, desse homem que nem nome tem. Nós podemos começar por aí. Aqui a palavra diz que ele era um cego. E diz que se chamava Bartimeu. Era o nome dele. Em outras passagens. E, analisando a situação desse homem, nós vamos entender que era uma pessoa
pessoa que vivia à margem de tudo. Era uma pessoa que vivia à margem da sociedade, vivia à margem da religião, vivia à margem de tudo que existia naquela época. Ou seja, ele estava fora. Ele estava do lado de fora. Não era uma pessoa produtiva. Não tinha auxílio de ninguém. Era uma pessoa sem esperança porque era cego. E ninguém podia fazer nada por ele. Tanto é que ele vivia a vida dele pedindo esmola. Ele mendigava. Ele vivia disso. A sobrevivência dele dependia de pedir esmolas. Pedir dinheiro, pedir comida. E com essas migalhas que ele recebia, ele ia vivendo e ali tocando a sua vida sem qualquer esperança, sem qualquer sombra de esperança, sem qualquer possibilidade de um dia sair daquela circunstância, daquela situação. Era esse o homem, onde é também chamado, também nos paralelos, de Bartimeu, que significa filho de Timeu. E o Senhor Jesus estava passando por ali, e ele jogado, sentado, assim como nós vemos as pessoas, os moradores de rua, sentado à beira do caminho, as pessoas começam a passar, ele ouve um tumulto, ele ouve conversação, ele ouve falatório, tropel, como dizem aqui. E conforme as pessoas vão passando perto dele, eu imagino, irmãos, que esse homem era tão comum quanto um pardal é comum para nós. Ou seja, você passa na rua, você vê um pardal, para você não faz diferença alguma. Você passa na rua, você vê um folheto de supermercado jogado no chão, para você não faz diferença alguma. Assim era esse homem. E ele pergunta para as pessoas, começa a perguntar para ver se alguém vai responder. Se alguém vai ter compaixão de parar para notar ele. E ele começa e pergunta assim: o que é isso? O que está acontecendo? Ele fica curioso. Por que toda essa movimentação que eu estou ouvindo? As pessoas falam, é porque vem aí Jesus de Nazaré. Ele está aqui, ele vai passar por aqui. Imediatamente, sem pestanejar, sem pensar duas vezes, esse homem começa a gritar. Ele se levanta, creio eu, e começa a gritar. Com toda a sua força, querendo chamar a atenção do Senhor. E no grito ele diz assim: filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu estou sendo cometido aqui. Eu não posso aqui gritar como ele gritava, senão vocês vão se assustar. Mas o coração daquele homem ardeu tanto. A esperança no coração daquele homem ardeu tanto quando ele soube que Jesus havia de passar ali, que ele deixa toda e qualquer paradigma de ser um mendigo, de ser um cego, de ser uma pessoa não notada pela sociedade, de ser uma pessoa ignorada, e até a possibilidade de ser ignorado pelo próprio Jesus. Ele deixa tudo isso de lado. Sem vergonha alguma. E começa a gritar no meio das pessoas. E o grito dele, irmãos, não era para chamar a atenção das pessoas. Ele não queria chamar a atenção dos líderes de Jericó, do tropel, talvez dos nobres que estavam passando ali, também curiosos, querendo ver a Jesus. Ele não queria saber de chamar a atenção dessas pessoas. Ele queria chamar a atenção de Jesus. E a palavra dele é muito clara.
de mim. Eu fico pensando, irmãos, no que Deus quer falar para nós, por meio da palavra hoje, usando a história desse homem, um mendigo, uma pessoa à margem da sociedade, porém que entrou o seu testemunho na Bíblia por causa da sua fé. Bartimeu, ele está imortalizado na Bíblia por causa da sua fé. Não era presbiteriano, não era assembleano, não era batista, não era fariseu, não era sacerdote. Ele era um mendigo. Ele era uma pessoa à margem da sociedade. Ele era uma pessoa sem esperança, sem misericórdia. E o que acontece logo após é digno de nós pararmos um pouco e pensarmos. Porque o que Deus quer de nós, por meio da história desse homem, é que nós sejamos perseverantes na fé. Adiantando, é isso. Já partindo para o fim da mensagem, sem chegar no fim, é isso. O Espírito Santo está nos instigando a sermos perseverantes na fé em Jesus Cristo, independente das circunstâncias, independente do que você tem às mãos ou não tem. E o que é digno de nota, aqui está no verso 39, eu quero que vocês prestem atenção e guardem isso. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Vocês percebem como as pessoas que estavam seguindo dizendo que seguiam a Jesus, reagem com esse homem? Seguidores de Jesus sem misericórdia. Porque eles veem aquele homem pobre, cego, sem esperança, e dizem assim: cala tua boca, você está atrapalhando o mestre. Na verdade, não estava atrapalhando a Jesus, estava atrapalhando os ouvidos afinados daquelas pessoas que lá estavam. Daquela corja de não alcançados que estão aqui. Tanto é que o nome que brilha é o nome de Bartimeu e não das pessoas que estavam rodeando Jesus. A Bíblia é maravilhosa. No primeiro grito, na sua primeira tentativa, quando o seu coração inflamou e ele gritou, veio a resposta! E a resposta é: fica quieto, não nos atrapalhe, não atrapalhe o mestre, fica na tua aí, ó. Quem é você? Me falaram aqui, eu imagino, quem é você? O que te desanima? O que te impede de perseverar na fé? Qual é a pedra que se coloca no teu caminho que te impede de prosseguir clamando a Cristo, buscando a Cristo? Poderia até dizer, ou perguntar, qual é a multidão que hoje na tua vida estão forçando contra para que você desista, desanime de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor, de fazer com que Ele te ouça, de fazer com que Ele te responda. Eles sempre vão existir. As pedras, os empecilhos, as multidões sempre vão existir. Porque a ordem do mundo é
não pode chegar ninguém a Cristo. É a ordem do mundo. É a ordem do príncipe deste mundo. É a forma como o mundo funciona, como funcionam todas as coisas. Por isso que nós cremos na salvação pela graça por nós. Não há condição alguma, senão pela graça e pela misericórdia do Senhor, que nos acha da mesma forma que Ele achou o Bartimeu. A verdade é que todos nós somos um Bartimeu e uma Bartimeia. O Senhor nos achou à beira do caminho. Todos nós estávamos em pecado à beira do caminho. Eu quero encorajar você a viver uma vida de fé diferente, irmãos. A não viver uma fé baseada na placa da igreja que você segue, no pastor da tua igreja. Uma fé passada de tradição, de família para você. A fé ela é viva. Você tem que viver. Ela tem que fazer a tua vida mudar. Ela tem que transformar a tua vida. E para isso você vai ter que fazer igual Bartimeu. Você vai ter que gritar. Você vai ter que clamar. Você vai ter que chamar o Senhor. E a palavra que Bartimeu usa, ela cabe para nós como uma luva. É a palavra que tem na Bíblia, particularmente, estou falando agora de um ponto particular meu, a palavra que eu mais gosto na Bíblia. É a palavra com a qual nós deveríamos nos dirigir ao Senhor. Bartimeu diz assim: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Bartimeu estava naquela situação toda dele. Por isso ele pediu misericórdia, porque além de pecador, é uma pessoa margem da sociedade. Mas eu quero perguntar para você, qual o motivo que nós temos para pedir a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas? Qual o motivo que nós temos para clamar a Jesus como Ele clamou? O fato de nós pertencermos a uma igreja, participarmos da Santa Ceia, não quer dizer que nós não precisemos da misericórdia do Senhor. Muito pelo contrário, é aqui que nós precisamos da misericórdia do Senhor. Somos exatamente nós que precisamos da misericórdia do Senhor. Somos exatamente nós que precisamos clamar ao Senhor. E o mais bonito de tudo, somos destino da graça e do amor do nosso Senhor. Porém, irmãos, toda a nossa vida de fé, a nossa caminhada com o Senhor, se nós não perseverarmos, nós vamos estagnar, nós vamos parar, nós vamos cair. Não existe fé sem perseverança. Não existe conhecimento de Deus sem perseverança. Não existe resposta de oração sem perseverança. Não existe libertação sem perseverança. Perseverança na fé em Jesus Cristo. É por esse caminho que Deus sempre vai nos levar, pelo caminho da perseverança. Ele vai nos forçar a exercitar a nossa fé e nele confiar. Bartimeu entendeu isso daí. Porque ele percebeu que a voz que mandava ele se calar e desistir de chamar a atenção de Jesus não era do Senhor Jesus. A voz era do povo. A voz era dos religiosos. Pasmem! Pasmem! Eram os piores religiosos, os piores, continuam sendo.
continuam sendo. Até hoje, continuam sendo. Por isso que nós lutamos aqui para sermos cristãos e não religiosos. O religioso manda as pessoas calarem a boca. O cristão leva as pessoas a Cristo. Então acontece que Bartimeu começa a gritar mais ainda. Você está atrapalhando. Você pode ficar quieto? E ele disse, não. E ele começa a gritar mais ainda. E ele começa a espernear, penso eu. E ele começa a incomodar mais ainda. E ele começa a gritar da mesma forma e dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra diz que ele gritava cada vez mais. Afinal, o que ele tinha para perder? Não é mesmo? Era um miserável. Assim como nós. O que ele tinha para perder? Então, Lucas disse para nós que no meio daquele tropel, no meio daquele falatório, não estava assim mesmo, não era como a igreja. Todo mundo se silêncio ouvindo só o pastor. Aqui, imagina uma bagunça. Aqui em Sorocaba, acho que é forfé que fala, né? Aquele monte de gente falando, aquela bagunça, correria para todo lado. Era isso que estava acontecendo. E Jesus no meio, sendo pressionado pelas pessoas. Queriam cura, queriam bênção, queriam vê-lo, queriam tocar. Só que o grito de desespero desse homem chamou a atenção do Senhor. E ele para. Jesus parou aí. Ele parou com toda aquela situação. Que interessante, irmãos. Porque todo aquele alvoroço acaba no momento em que Jesus para e ele diz assim: o que queres? Ou melhor, no verso 40, ele para e diz: traz aquele cara para mim. O tropel para. As pessoas ficam olhando. E Jesus diz: está vendo aquele homem que está gritando, desesperado? O cego? É, o cego. O marginal? É ele. O mendigo? Isso mesmo, traz ele para mim. E quando ele chega diante do Senhor, sem vê-lo, é lógico, o Senhor Jesus ele faz uma pergunta, a qual nós gostaríamos muito de ouvir todos os dias. Concorda comigo, irmão? Porque o Senhor pergunta: o que queres que eu te faça? Não é isso que nós gostaríamos de ouvir do Senhor? Todos os dias, de segunda a segunda, o Senhor dizendo: o que queres que eu te faça? Posso fazer alguma coisa por você? Posso me ser útil? Não é um sonho de consumo nosso? Ele não pergunta porque se nós começarmos a falar o que ele quer. Então Bartimeu foi rápido. Ele foi preciso. Ele foi direto e disse: eu quero ver. Eu quero ver. Ou melhor, que eu torne a ver. O que mostra para nós, provavelmente, que ele não era cego de nascença. Ele ficou cego. Que eu volte a ver. Jesus muito prático, muito rápido. Jesus não era pastor por isso enrolado, igual a gente enrola um pouco. Ele disse: recupera a tua vida, a tua fé te salvou. Você viu que conversa rápida? Não é interessante isso? Foi uma troca de conversa muito rápida. O que que eu te faço? Eu torno a ver. Recupera a tua vista, que a tua fé te salvou. E a palavra diz que imediatamente ele torna a ver. E ele segue glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Agora, irmãos, brincadeiras à parte da pergunta: o que quer que eu te faça? Será que é impossível
de o Senhor fazer essa pergunta para nós? Vou adiante. Será que o Senhor não faz essa pergunta para nós todos os dias? Será que essa já não é uma resposta imediata do Senhor Jesus às nossas orações? Que quer que eu te faça? O herói sempre vai ser o Senhor da Bíblia. Nunca homens e nunca mulher. Mas o herói da fé aqui foi Bartimeu. Porque a resposta de Jesus é a chave da nossa mensagem. A tua fé te salvou. Em que redundou a fé deste homem? Ela redunda em que, sendo miserável, desprezado, sem futuro, marginalizado, esquecido, abandonado, sem esperança alguma, ele não desistiu de crer que o Senhor iria olhar para ele, iria atendê-lo. Nós devemos incomodar o nosso Deus com as nossas orações. Ele quer ser incomodado. O problema é que nós desistimos no meio do caminho, quase que sempre. Ele quer ser encontrado, ser achado de vós. Falei, mudar a vossa sorte. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. É exatamente isso que Bartimeu fez. Ele via a possibilidade de mudança de vida dele somente em Jesus. Quando ele diz, filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus é de fato o Messias, aquele que haveria de vir dentro da promessa de Deus. Ele só não reconhece, como ele disse, tem misericórdia de mim. Ele não desiste, ele continua. As pessoas mandando ele ficar quieto, mas ele continua. Irmãos, quando nós falamos em perseverança na fé, eu disse para vocês, desde o começo, não sei se faz 2 ou 3, 2 domingos que nós estamos falando desse tema, sobre perseverança, que não é com relação a nossos sonhos particulares. Isso você pode conseguir. Você quer uma vida melhor? Você trabalha mais, você poupa mais dinheiro, você estuda mais, você gasta menos. Quer viajar? Guarda dinheiro e você vai viajar. O grande desafio nosso, que Deus tem colocado aluno para nós, é: vocês precisam perseverar em me buscar. Vocês não podem desistir no meio do caminho. Vocês não podem abandonar o barco. Vocês não podem parar de orar. Vocês não podem parar de me buscar. Vocês não podem desanimar. Ah, Senhor, mas é difícil. Olha as minhas dificuldades. Você quer mais dificuldade que esse homem que está aqui? Elas vão fazer parte da nossa vida. As barreiras, pedras, elas vão. Pode esperar, meu. Pode esperar. E elas estão ali exatamente para que você seja levado a perseverar na fé. Para que você seja um grande homem e uma grande mulher de Deus. Preparada para toda boa obra. Vaso nas mãos do oleiro. Instrumento nas mãos de Deus. O Senhor nos prepara para servi-lo. Ou vocês
acham que Ele só nos salvou e agora é só esperar a glória? Sentado? Não, irmãos. Se você está vivo, que é crente, está vivo, é porque você tem frutos ainda a gerar. Você tem sobre a tua vida um propósito, além da tua existência, comida. Ah, mas eu preciso comer. Deus dá comida. Dá ou não dá? Dá! Dá roupa, Ele dá aqui, ó. Sapato, Ele dá. Isso aí Ele já sabe. Só que tem coisas além. Tem portas que precisamos abrir ainda. O Senhor nos chama, vem mais um pouquinho, e nós paramos na beira do caminho, paramos na metade do caminho. Eu quero finalizar. O Paulo, lá em Romanos 12. Vocês entenderam? Romanos 12. Paulo, ele recomenda e diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Olha para mim. Sabe o que isso significa? Já aconteceu de você bater na porta da casa de alguém e ninguém te atender? Talvez porque não tem ninguém mesmo, né? Você fica esperando, bate mais. Aí você conclui, como não tem ninguém aqui, como não quer atender, eu vou embora. Paulo está dizendo, continue batendo na porta ainda que ela não se abra. Não canse de bater na porta. Não cansem de perseguir. Não cansem de buscar. Continue. Porque se não houvesse, irmãos, um final para a nossa trajetória, para cada experiência de fé, da nossa vida particular como igreja, o Senhor não desse uma saída, não desse um final e um resultado, eles não falariam para nós permanecermos perseverantes. Se Ele está dizendo, é porque há um lugar onde chegarmos. O que Paulo está dizendo é, você vai chegar se você continuar. Você vai chegar se você perseverar. Você vai chegar se você confiar. Confiar, irmãos, não é fácil. É um exercício para a nossa fé. Porque Deus, muitas vezes, não vai responder de imediato. E vai fazer a gente bater na porta. Vai fazer a gente gritar. Ele vai fazer a gente clamar. Ele vai fazer a gente se levantar. Vai fazer a gente chorar. Ele vai sacudir toda a nossa estrutura física, espiritual e emocional, para que nós possamos alcançar os objetivos dele no nosso, dele para as nossas vidas. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a ideia da perseverança, a mensagem da perseverança, ela está muito, mas muito clara e muito exposta. Sabe por que isso?
Porque quem conclui a obra é Deus, não somos nós. Nós somos levados e forçados a crer e a buscar. E saber que ao crer e ao buscar, o Senhor há de nos atender. O Senhor há de abrir as portas dos céus para nós. Por isso Paulo fala em Romanos 12, alegrem-se, regozijai-vos na esperança. Tenha felicidade ao esperar. Espere com louvor e com palavras de gratidão. Espere com um sorriso. Eu sei que é difícil. Sejam pacientes. Todas as palavras que nós não gostamos. Perseverar exige força. Ser paciente exige força. E ser perseverante na oração exige força. Tanto a esperança, como a paciência, como a perseverança exige de nós sairmos da nossa zona de conforto. Exige de nós, irmãos, deixarmos a nossa etiqueta de lado. Sabe aquela etiqueta? Não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Não, cuidado com isso, cuidado com aquilo. A gente vê essas coisas, né? É aquele negócio, irmãos, de orar na igreja, a gente chega e ora na igreja. Ó Senhor, bondoso Deus, Todo-Poderoso. Chega na casa, uma hora, ou quando ora, uma oração rápida, sem pé nem cabeça. Esse tipo de casca de sujeira que o Senhor tira de nós, quando Ele nos faz mofar um pouco na esperança. Ele faz assim, ele diz assim: eu vou mostrar para você quem você é. Você quer saber quem você é? Tem coragem ou não? Eu vou mostrar para você quem você é. E aí o Senhor começa a render, o Senhor começa a segurar, o Senhor começa a fechar. E o nosso eu começa a brotar para fora. Toda sujeira, toda impureza, tudo que não presta, começa a sair. Um dos grandes ensinos de Jó, terminando já. Cadê o Ministério de Louvor? Pode vir aqui na frente. Pode até chamar as crianças. Uma das grandes lições de Jó foi que ele se comportou no sofrimento de uma forma a qual ele não esperava. Jó era o sacerdote da casa. Jó era o religioso da casa, um homem reto, íntegro. Mas quando Deus retém e segura tudo, ele começa a brigar com Deus. Ele tretou com Deus. E ele fala, antes falava, era o meu abençoador. E daí ele começou a falar, o Senhor destruiu a minha vida. O Senhor acabou comigo. São coisas desse tipo. São sujeiras como essa que o Senhor quer depurar de nós. E por quê? Porque somos filhos e filhas do Senhor. Irmãos, para Deus não cola. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Para Deus não cola esse negócio de caras e bocas. Roupinha, jeitão, tipão. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe como nós nos comportamos. Ele conhece esse cara que está aqui. Não adianta enganar ele. Ele quer nos tirar, irmãos, de uma vida teatral, de uma vida de faz de conta, para uma grande vida de vitória e experiências com Deus claras, marcantes, profundas.
nossas vidas. Porém, irmãos, não há outro caminho senão o caminho estreito da perseverança. Seria muito bom se desse para cortar caminho. Eu iria gostar. Né? Se desse para chegar lá na frente. Senhor, faz de mim um vaso, um homem, uma mulher que te ame e que te sirva. Então você vai ter que passar pelo vale da perseverança. Você vai ter que ver quem você é. Você vai ter que ver quem eu sou. Você vai ter que gritar. Você vai ter que clamar. Você vai ter que chamar o meu nome. Ó Senhor, eu quero ter grandes experiências com o Senhor. Então tá bom. Ele vai tirar muitas coisas das nossas mãos. Para que de fato seja verdade que a nossa maior esperança e alegria seja Ele. Chega uma vez na nossa vida que Ele diz assim: agora eu tirei tudo, só tem eu. Agora você só tem a mim. Continua me amando? Continua me louvando? Irmãos, irmãs, não tenham medo. Não se assustem. Porque a vitória não é você que consegue. A vitória é dada por Deus. Da tua e da minha parte. O que é necessário? Perseverar. Não desistir, não desanimar, não murmurar, não voltar atrás. Quer chorar? Chora. Ficou nervoso? Fica mesmo. Tem dia que bate o desânimo. Mas não pare de confiar. Não pare de esperar no Senhor. Não pare de buscar o Senhor. Não pare de clamar ao Senhor, porque aqueles que alcançaram grandes bênçãos e propósitos das mãos do Senhor foram aqueles que perseveraram na fé. A história de Abraão é muito bonita, mas quem aqui quer viver na pele da história desse homem? Eu não. Cada um de nós temos a nossa história. Cada um de nós temos a nossa experiência de fé. E a palavra de Deus para você é: eu quero que você vença. Não quero que você desista. Mas entenda, eu preciso que você seja perseverante. Fique comigo. Continua comigo. Continua confiando. Continue crendo. Continue buscando. Que o Senhor não decepcionará ninguém daqueles que nele esperam. E daqueles que nele confiam. Que o Senhor conceda que você e eu e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra sejamos vitoriosos na fé, perseverantes, para a glória do nome do Senhor.